Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula de aplicação Windows, em C#. E hoje a gente vai falar de um componente muito simples, porém um componente muito poderoso, que é o componente chamado timer, tá legal? Ele é um componente, um objeto, como eu falei para vocês, um componente basicamente é um objeto no C#, que a gente tem como arrastar lá da nossa toolbox e ali programar algumas coisas via timer, tá legal? Então, gente, esse é o objetivo da aula de hoje. Eu vou dar aqui para vocês na lousa alguns exemplos de como usar o timer, alguns tipos de aplicações que vocês podem utilizar e dar ali algumas ideias para vocês brincarem e fazer o exercício de vocês, tá legal? Então, bora começar a aula. Muito bom, gente. Timer basicamente é um componente, ou seja, um objeto que executa ações por milissegundos, tá? Então, milissegundos. O que seria um milissegundos, tá? Você tem lá o segundo, você tem o minuto, você tem a hora e assim vai. E você tem o dia, né? E depois você vem o mês e depois o ano, certo? Você tem todas essas operações aqui. Só que antes do segundo, você tem o milissegundos, ok? Então, o milissegundos é uma instância bem pequenininha que 1000 deles formam um segundo. Entendeu? E assim vai. Aí do segundo 60 forma um minuto, do minuto 24 forma um dia, depois 31 dias forma um mês, e 364 dias ou 12 meses formam um ano, e assim vai, tá? Ou seja, tipo, o milissegundos é a primeira instância de segundos ali, né? Então, ou seja, via programado, você tem milissegundos para fazer as coisas muito rápidas, depois vem o segundo e assim vai, tá legal? E o timer, ele utiliza 2 milissegundos para executar as ações que a gente precisa, tá legal? Então, gente, se você um dia quiser fazer uma aplicação, ou seja, um relógio, né? Um relógio digital, você tem como fazer então utilizando o componente timer na aplicação Windows, perfeito? Então, alguns tipos de aplicações que vocês podem fazer com o timer, tá aqui, ó. Um deles é o tão conhecido vírus, né? Então, o vírus, muitas das vezes, utiliza o timer para executar as ações dele, tá? Então, um exemplo de um vírus. Imagina que a gente virou um hacker, né? E aí a gente precisou, então, fazer um vírus para que delete arquivos da máquina de alguém, ou recupere arquivos da máquina de alguém e mande para vocês. Ou seja, um trojan, né? Trojan seria, gente, um vírus que é tipo um cavalo de Troia, que você dá alguma coisa para alguém, esse alguém instala e você instala ali, ó, um schedule na máquina do cara, que fica ali fazendo ou pegando informações do computador dele e mandando para você, tá? Eu não vou ficar aqui entrando muito em vírus, como que é feito um vírus, mas é um assunto que é bem interessante, porque quando você vai pensar no desenvolvimento de um vírus ou vai estudar um vírus, você aprende muito, mas muito mesmo, como que é programar, ok? Então, só estou te dando um exemplo aqui de um vírus normal ou de um trojan, para que você possa ter uma ideia, um insight de como você utilizar o componente timer para fazer algo, algum programa para você, tá? Então, imagina que esse trojan aqui, ó, ele tem a obrigação de ler arquivos que tem lá na máquina do invasor, né, da máquina da pessoa que você colocou o vírus. E aí, o que ele faz, basicamente? De milissegundos, ou de 1 em 1 segundo, ou de 1 em 1 minuto, ou de 1 em 1 dia, ele faz o quê? Ele vai lá, lê todos os arquivos da máquina da pessoa, joga isso num banco de dados dele local, ou num arquivo TXT, ok? Depois que ele fez isso daí, ele verifica lá o tempo dele, né? 1 minuto, ou 2 minutos, ou 3 minutos, e envia isso daqui por e-mail do invasor. Entendeu? Então isso daqui é um exemplo de como que você faria um vírus ou um trojan para recuperar dados da máquina de alguém, tá? Outra coisa que você poderia fazer, um vírus para apagar arquivos. Então, eu quero apagar, eu quero explodir o computador da pessoa, não quero deixar a pessoa usar aquele computador. Então você pode desenvolver um vírus que utiliza lá o timer, ok? Que ele fica lá de tempo em tempo verificando um arquivo de sistema e conseguindo então deletar o arquivo de sistema, ok? Quando ele faz isso, você acaba apagando ou deletando algum programa dele, ou acabando prejudicando a pessoa naquele computador, tá? Não é essa a intenção, então não utilize o timer para fazer vírus e trojan, tá? Isso não é uma prática legal, vocês vão se dar muito mal fazendo isso. Eu já conheci pessoas, quando eu estava no início,
que me convidou para fazer vírus, convidou para fazer programas de invasão e etc. E eu lembro que quando eu estava conversando com esse cara e aí eu vi que ele estava querendo fazer esse tipo de informação, eu pulei fora. Depois eu fiquei sabendo que deu algumas confusões com polícia com relação a esse cara. Então, isso não é legal, isso daí é crime, tá? Então, tomem muito cuidado ao desenvolver esse tipo de soluções, ok? Perfeito. Antivírus é um outro, tá? Então, o antivírus também eu utilizo o timer para checar se você tem vírus na sua máquina. Então, o antivírus, normalmente ele tem lá um blacklist, né? Que é uma sequência de vírus que já é conhecido na internet, no computador, que o pessoal já sabe que prejudica, né? Tanto o vírus quanto o trojan, né? E aí o que ele faz? Com o timer, ele fica verificando os processos da sua máquina. Então, de tempos em tempos, ele verifica o processo, verifica o processo, verifica o processo. Achou um processo suspeito, ele dá um alerta para o usuário falando, ó, eu achei um vírus, eu achei um trojan, o que você quer fazer? Coloca em quarentena ou apago, entendeu? E assim vai. Então esse é o processo, de milissegundos ou de 1 em 1 segundo, ele fica verificando o seu computador, os processos, para ver se você tem algum vírus instalado, ok? Outro tipo de aplicação, um migrador, tá? Imagina o seguinte, que vocês estão trabalhando comigo, tá? E aí eu falo para vocês, olha, eu preciso que vocês peguem essa lista que está em um XLS, né, que está em um Excel. Então imagina aqui que a gente tem uma lista de clientes, ok? E aí eu desenvolvi para vocês uma API, um serviço, ok? E essa API, ela tem ali um serviço REST, para que você possa então pegar linha por linha e mandar para essa minha API, tá? Então esse aqui também é um jeito de você fazer um timer. Tá, legal. Se eu quero que você faça essa migração, beleza, você fez essa migração para mim, porém, eu não quero que você simplesmente leia os arquivos e mande. Eu quero que toda vez que algum usuário pegar um arquivo Excel e jogar num certo diretório, você leia esse arquivo e me mande para minha API, tá? Então esse também é um exemplo de serviço migrador. Você pode simplesmente ficar lendo o diretório, de 1 em 1 minuto, de 1 a 1 hora, de 5 em 5 minutos, verificando se tem um arquivo XLS. Se tiver um arquivo XLS, você linha por linha e manda para a minha API, termina de migrar tudo isso daqui e apaga o XLS, ok? E aí você cria então um processo que vai ficar na máquina ou no servidor da empresa que está trabalhando e ela simplesmente vai fazer o seguinte, toda vez que um usuário jogar um arquivo aqui, ele vai ler todo esse arquivo, mandar para a API, atualizar todo o sistema, depois apagar esse arquivo. Ou seja, você fez um código migrador, perfeito? Outro tipo de informação que você pode utilizar ali, o timer. Programas assíncronos, né? Ou serviços assíncronos. O que seria assíncronos? Algum programa que você manda executar depois, ou seja, para não ocupar os processos da sua máquina, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, gente, um sistema web, né? Deixa eu desenhar aqui um pouco melhor. Tem aqui um sistema web, e nesse sistema web eu tenho uma importação de dados, tá? Então, tipo, sei lá, eu tenho um arquivo que tem 300 mil pessoas que eu preciso importar para a minha agenda, né? Porém, gente, se você faz isso via HTTP, o que vai acontecer, gente? Quando você subir esse arquivo de 300 mil pessoas, primeiro, vai demorar o upload desse arquivo, tá? E aí, como ele vai demorar até subir lá para o nosso servidor, isso aqui vai demorar um pouco. Depois que subiu no servidor, esse arquivo aqui provavelmente vai lá, sei lá, ele tem 500 megas, ok? De registro. E aí o que acontece? Como é um arquivo muito grande, se eu mandar você fazer a importação desses dados lá para o meu sistema, o que vai acontecer? O meu request do HTTP vai travar. Por quê? Ou então ele vai dar timeout, ele vai derrubar. Porque o tempo de resposta de um HTTP normalmente é 1, 2, 3 minutos que você configura no servidor. E normalmente alguém que está na internet não acessa alguma URL e fica lá 1 hora esperando a página abrir. Ok? Então o que você faz? Você cria um serviço assíncrono. Ok? E aí como que você pode fazer esse serviço assíncrono? Você faz ali uma rotina para fazer o upload do arquivo, tá? Então esse upload demorou, sei lá, 15, 20 minutos para subir.
ok? Depois que você subiu esse arquivo, lá no seu servidor, ele não vai executar na hora que você subiu. O que ele vai fazer? Ele vai dar aqui no seu sistema que ó, o arquivo foi feito o upload com sucesso. E ele vai botar lá ó, um status igual um semáforo. Ó, por enquanto ainda não foi processado. Quando ele foi processado, ele vai ficar verde, tá? Beleza. E aí depois que você fez isso daí, o que você faz? Você cria um programa assíncrono dentro do seu servidor, tá? E aí esse programa, ele fica checando lá no diretório para ver se tem esse arquivo que você subiu. Se ele tiver o arquivo que você subiu, ou seja, o arquivo de 500 MB, ele faz o seguinte, ele começa a importar lá para a base de dados do seu sistema. Isso via servidor, não é via o request de HTTP do seu site. Ou seja, o seu usuário não ficou esperando importar. Ele importou e depois isso aqui, ó, esse status aqui, ele vai esperar depois quando ele der um refresh na página. Ou seja, então ele vai ficar aqui mandando os dados, depois que ele terminou de importar, você envia lá o status mudando lá para verde, ok? Uma vez mudado para verde, depois de 5 minutos, 10 minutos, ou então depois de 1 hora, quando o usuário entrar na página, ele vai ver que o arquivo foi importado. Ou seja, você fez um serviço assíncrono. Um serviço que não vai executar na medida que o usuário faz o upload. Vai executar na medida que o sistema encontra um arquivo novo e faz esse processamento e não a máquina do usuário, né? Não o usuário que fez o request na hora, tá legal? Então, esse também é um tipo de serviço que você pode usar, o timer, tá? Um serviço muito simples também, gente, é o relógio. Como eu falei para vocês, um relógio digital, um relógio analógico, você pode fazer utilizando o componente timer de segundo em segundo, você vai mudando a ação do seu relógio, tá? E uma outra coisa, um sistema invasor, tá? Então o sistema, por exemplo, você quer invadir algum sistema, quer invadir algum negócio, o que você faz? Um sistema que com timer, ele bate lá no request do servidor, passando os parâmetros, bate de novo, passando os parâmetros, bate de novo, passando os parâmetros, e assim vai até ele conseguir descobrir a senha e invadir o sistema, tá? Então esse é um do tipo de informação que você pode fazer. Ou um ataque DDoS, que você também pode fazer, que é o quê? Pegar o serviço que está no ar e invadir ele, batendo 50 mil vezes aqui até você derrubar o servidor. Então também é um tipo de aplicação que você pode fazer utilizando o timer. Como eu falei para vocês, é um componente muito simples, porém ele é muito poderoso porque tem muitas coisas que você pode fazer em cima desse componente, tá legal? Então eu dei para vocês várias ideias de coisas que vocês podem fazer. Lembrando que essas ideias que eu dei para vocês, por favor, não criem vírus, nem trojans, nem crie sistemas invasores. Isso é ilegal, tá? Utilizem isso que eu estou mostrando para vocês para criar serviços assíncronos, para criar migrações, para criar o antivírus de vocês, para criar aplicações que vai gerar valor para outras pessoas. Não aplicações que vai trapacear alguém, tá legal? Porque toda vez que você trapaceia alguém, você é pego, perfeito? Então, gente, vamos lá para o computador para a gente executar o timer na prática e vocês terem uma noção de como é que funciona esse componente, tá legal? Vejo vocês lá no computador. É isso aí, galera, estamos aqui de volta. Então, olha só, gente, a gente vai para mais uma aula de C# e é sempre bom ressaltar que se vocês quiserem, vocês podem marcar a aula particular e tirar as dúvidas de vocês por apenas R$50, simplesmente clicando nesse botão comprar agora, perfeito? Muito bom, gente. Então, indo lá para a nossa aplicação C#, a gente tem, então, todos aqueles dados que a gente já fez na aula passada, né? Então, vou dar um play aqui para que vocês vejam o programa que a gente já fez, né? Então, ó, tem os menuzinhos, né? Então, tem lá, ó, novo texto, que é um programa onde a gente fez lá para gravar o nosso texto. A gente tem lá a informação do info, do about, do sobre, e assim vai, né? Então, tudo que a gente fez nas aulas anteriores. Hoje, gente, o objetivo é o seguinte: a gente vai colocar um relógio aqui do lado, tá? E esse relógio ele vai ficar mostrando a hora pra gente, utilizando então o nosso componente timer, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer para colocar um relógio, eu vou fazer o seguinte: vou colocar um label aqui, tá? Então vou colocar esse label no meu formulário, deixa eu pegar um label bonitinho aqui, ó, e vou deixar ele aqui em cima, tá? E aí nesse label eu vou alterar as propriedades dele, mudando aqui o meu texto, né, para hora atual, 2 pontos, e aqui eu vou colocar a hora, tá? Então vou colocar aqui um exemplo, 00, 2.00, 2.00, que seria hora, minuto e segundo, tá? Ah, eu vou colocar assim, ó, melhor, dia e hora atual, né? Então, dia e hora atual, beleza? Então aqui a gente vai colocar o dia e a hora, né? Então, dia, vou colocar 01/01/00,
000, ok? E aí, 0000, né? Agora ele vai ficar assim, com o dia e a hora mostrando aqui do lado, né? E o timer rodando, mostrando esse dado pra gente, perfeito? Eu vou alterar também a propriedade para que eu possa, a propriedade name, para que eu possa programar com esse label do jeito melhor, né? Então eu vou colocar aqui, ó, LBL, nome, né? Ou melhor, LBL, hora atual, ok? Então vai ser esse componente que a gente vai conseguir programar. E deixa eu ver, vou aumentar um pouco mais a fonte também aqui, para ficar um pouquinho maior e todo mundo enxergar, né? Então, vou clicar aqui na fonte, vou colocar tamanho de 16, vai. Perfeito, 16, então ele vai ficar aqui, ó, hora e dia e hora atual, né? Então, vai rodar o nosso programa com isso daí. Perfeito, agora como a gente vai usar o timer, né? Então, se vocês olharem aqui no toolbox, lá no final, vocês vão ter o componente timer. Simplesmente arrastar o timer para o seu formulário, soltar, ele vai ficar aqui embaixo como menu strip, ok? E aí uma vez o timer aqui, você pode clicar com direito e ir em propriedades, né? Na propriedades dele ele vai te mostrar o intervalo, tá? E aí aqui está o intervalo de 100 milissegundos, tá? Então ele utiliza milissegundos para fazer isso e o nome do nosso componente é timer1, perfeito? Ele está como enable false, ou seja, ele não está funcionando, tá? Perfeito, gente. Se ele não está funcionando, o que a gente precisa fazer para começar a funcionar o nosso programa? A primeira coisa, gente, é que quando a gente iniciar o nosso programa, ou seja, quando abrir o formulário, no onload do nosso formulário, a gente já deixa essa data aqui atualizada. Então essa é a primeira ação a fazer. Vou dar 2 cliques aqui no meu formulário e aí aqui dentro do meu load, eu já vou preencher então aquele meu formulário, não, aquele meu label, né, que é o label que eu tenho da hora, né? Então vou colocar aqui, ó, LBL, hora atual, ponto text, tá? Vou preencher o valor dele com um componente, né, com o objeto também no C# chamado datetime, tá? Então, datetime.now, ok? Ponto toString, e aí no toString eu utilizo o formato que eu quero mostrar. Então, o formato que eu quero mostrar é dia a dia, barra mês, mês, ok? Barra ano, 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 tá legal? E aí o que eu quero mostrar também é hora, hora, 2 pontos, minuto, minuto, 2 pontos, segundo, segundo, ok? Ou seja, 2 caracteres, mais 2 caracteres, mais 2 caracteres. Nota que aqui, gente, eu coloco o mês como MM maiúsculo e a hora como HH maiúsculo, tá? Qual é a diferença? Se você coloca MM minúsculo, ele não vai colocar o 0 nos números, né? Então vai ficar 1, do 2, do 3. Se você coloca MM, ele vai colocar 01, do 02, 03, assim vai. E o hora, hora, a mesma coisa. Se você coloca HH, ele vai mostrar 24 horas, 13 horas, 14 horas. Se não, se você tirar o HH, ele vai mostrar 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele entra no sistema AM e PM, né, que é o sistema americano. Como a gente está no Brasil, eu quero usar então 13 horas, 14 horas e etc, que é o horário do Brasil. Perfeito? Salvei aqui, vou dar um play para a gente ver o resultado. Compilando minha aplicação aqui. E aí quando abrir a gente já deve ter então o dia e a hora atual rodando aqui, mostrando no sistema, né? Perfeito, gente. Então tá aí, ó, 18/1 de 2017, 10 e 23 e 59, né? Então, mostrou o nosso dia e a hora lá, porém não ficou do jeito que a gente queria, né? O que a gente queria fazer? Deixar esse texto aqui, ó, dia e hora atual, né? Então, como que a gente faz? A gente vem aqui e concatena uma string, né? Então, dia e hora atual, 2 pontos, espaço e concatena aqui com o datetime now, ok? Dei um play de novo. Ele vai mostrar pra gente o dia e a hora atual. Tá aí, funcionando pra gente, porém, tá travado e ele não muda, tá vendo? Tá travado aqui no meu sistema, para eu fazer o reload disso eu tenho que fechar o formulário e abrir de novo, ok? Então, como agora eu faço a mudança para que ele obedeça aos meus segundos, tá? Eu utilizo o meu timer, ok? Então, no meu timer, o que eu posso fazer no meu timer? Eu posso simplesmente utilizar daquela ação para preencher esse meu label aqui. Tá? Se vocês olharem o timer de vocês e derem 2 cliques nele, ele vai abrir uma seção, né? Então vou dar 2 cliques nele aqui. Perfeito, ele abre uma seção que está aqui embaixo, né? De timer click, de timer tick, ok? Ou seja, eu estou fazendo alguma coisa no meu timer, né? Ou seja, de 1 em 1 milissegundos, né? De 100 em 100 milissegundos, eu vou executar alguma ação, tá? Perfeito, então o que eu estou fazendo aqui agora? Dei 2 cliques aqui no meu timer, ele criou a minha ação, ok? Eu estou dentro da minha ação, agora eu preciso simplesmente colocar esse meu código aqui lá também, tá? Então eu vou copiar essa minha linha
e vou colar dentro da ação do meu timer, né? Então tá aqui a ação do meu timer e já colei aqui dentro. Perfeito. Uma vez aqui dentro, quando eu der o play, automaticamente ele já deveria ficar mudando os meus dados, tá? Porém, isso não vai acontecer. Por quê? Porque simplesmente, gente, o meu timer, ele está como enable false, tá? Então, se você clicar com direito aqui e for em propriedade, vocês vão ver aqui que tem o enable, tá vendo? Eu quero ele como enable true e não enable false, ok? Deixando como enable true, ele passa a funcionar. Agora ele tem um schedule lá que vai funcionar de tempos em tempos, atualizando a nossa hora, ok? Dei um play de novo, agora vocês vão ver que de 1 em 1 milissegundos ele está tentando atualizar a nossa hora aqui e ele vai mostrar os segundos para a gente funcionando. Porém, o nosso sistema ficou um pouco, não ficou tão performático. Por quê? O nosso time da hora, ele muda de segundos em segundos, ok? E a gente está mostrando de mili em milissegundos, tá? Para eu exemplificar isso para vocês e deixar isso daqui de um jeito mais legível, eu vou colocar também na minha formatação de hora os milissegundos também, tá? Então, vou dar aqui um propriedades. Na verdade, eu vou, isso mesmo. Vou entrar aqui dentro do meu timer, né? Da ação dentro do meu timer. E aqui eu tenho o toString, tá? E aí no toString eu vou colocar também o milissegundos. FFF, ok? Salvei. E agora, gente, para ficar um pouco melhor, eu vou empurrar isso daqui um pouco para cá, porque senão não vai mostrar os milissegundos do jeito que eu quero, tá? Agora eu vou dar um play de novo. Vocês vão ver que agora vai estar mostrando os milissegundos pra gente. Olha lá, ó. Carregando, 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 carregando e mudando aqui os segundos, tá vendo? Olha só que interessante. Vou fechar isso aqui de novo e agora eu vou fazer uma alteração para deixar somente 2 números aqui, tá? Vou dar um play novamente e aí vocês vão ver o milissegundos carregando. Olha lá, ó. Tá carregando milissegundos, carregando, e aí ele de 100 em 100, ele vai carregando e dando ali, de 1000 em 1000 na realidade, ele vai carregando e dando os segundos, né? Então milissegundos é muito rápido, né? Então, para mostrar para vocês de uma forma mais acelerada, eu vou aumentar ainda mais a quantidade dos meus milissegundos, tá? Vou dar um play de novo, aí vocês vão ver aqui a quantidade totalmente acelerada, tá vendo? Ó, dos milissegundos. Ou seja, o milissegundo ele é muito rápido, né? Deixa eu jogar mais para cá ainda. Play. Tá aí, ó. O milissegundo ele é muito rápido, tá vendo? Olha só a ação dele como é que é rápida. Perfeito, gente. Então, já que vocês entenderam lá o milissegundos, os segundos e assim vai, agora eu preciso mostrar para vocês como que vocês convertem isso para segundo, né? Como eu falei para vocês, isso aqui não tá legal. Por quê? Porque o jeito que tá aqui o nosso timer, a gente tá fazendo isso daqui por milissegundos, né? Ou seja, não precisava desses milissegundos. A gente só precisa mostrar a hora, minuto e segundo e assim vai, tá bom? Às vezes nem o segundo a gente precisa mostrar, tá? Então só hora e minuto. Se a gente vai fazer desse jeito, a gente não precisa rodar o nosso timer de milissegundo em milissegundo, ou seja, de 100 milissegundos, tá? Igual tá aqui na configuração do nosso timer, né? Se eu clicar aqui e for em propriedades. Ou seja, você tem como aumentar isso, tá? E aí, como que eu sei a quantidade de milissegundos para virar em segundos, tá? De uma forma muito simples. Vocês vão entrar no Google, tá? E vão fazer o seguinte, milissegundos para segundos. Quando vocês fizerem isso, o próprio Google já vai te dar um cara que vai converter, tá? Então, se vocês olharem lá no C# e olhar aqui no timer, ele está como 100 milissegundos, né? Se você colocar aqui, ó, 100 milissegundos, você vai ver que vai dar 0,1 segundo. Se você quer 1 segundo, 1000 milissegundos. Agora você tem 1 segundo, ok? Se você quer colocar então de 1 em 1 segundo atualizar a hora, você vai lá e ao invés de colocar 100, você coloca 1000, ok? Agora o seu programa está funcionando como segundo em segundo, ou seja, o milissegundo vai deixar de funcionar, tá? Eu vou deixar aqui o milissegundo para que vocês possam ver o milissegundo funcionando. Não funcionando na realidade, né? O milissegundo não mostrando mais, porque agora eu mudei de segundo para segundo. Vou dar um play e aí vocês vão ver agora a diferença. Ó, tá vendo? De 1 em 1 minuto, de 1 em 1 segundo, ele atualiza o minuto, o segundo na realidade, e atualiza o milissegundo, tá vendo? Então agora não tem aquela rotina louca rodando um monte de vezes ao mesmo tempo, e isso tira a performance do nosso computador. Agora deixando desse jeito, ele não vai fazer de mili em milissegundos, ele vai colocando de uma forma um pouco mais rápida, tá? Porém, gente,
uma coisa que eu quero observar com vocês é, os computadores de hoje em dia são muito rápidos, tá? Então, um sisteminha só, com um timer de milissegundos, eu preciso me preocupar? Muitas das vezes não, tá? Porque hoje a gente tem servidores muito poderosos, né? Então, esse milissegundos que você está preocupado aí, só porque você está programando, às vezes não é nada no servidor, tá? Devido à capacidade que esse servidor tem. Porém, é sempre bom você pensar em performance, tá? Então, já que eu quero mostrar hora, minuto e segundo, eu coloco, então, o meu minuto em segundo, tá legal? E aí eu vou fechar aqui de novo. Já que eu vou colocar em segundo, eu não preciso do meu milissegundo e deixo do jeito correto aqui, que é só hora, minuto e segundo. Dei um play. Agora, ele vai mostrar a nossa hora do jeito certinho, tá vendo? Mostrando o segundo, tá? Lembrando, gente, que eu fiz aqui uma coisa duplicada, né? Então, eu utilizei dentro do timer essa hora e utilizei lá no na minha aplicação aqui, no load, esta hora. Então, isso não é legal, porque se eu tiver que alterar, eu vou alterar aqui e vou alterar lá, tá? Então, o correto é você criar um método, tá? Então, eu vou criar um método aqui, ó, atualiza hora, tá legal? Criei esse método e nesse método eu vou chamar tanto aqui no meu load quanto lá no meu timer, tá? Então, vou mandar gerar esse método. Uma vez gerado esse método, eu vou lá nele agora, go to definition, e aí agora eu simplesmente ponho aqui o meu código. E uma vez com esse método criado, eu utilizo esse método também lá no meu timer. E aí, uma vez alterado lá, eu altero para os dois lugares, ok? Perfeito. Então, mais uma alteração aqui, rodando e mostrando para a gente o nosso timer, tá? Funcionando aqui bonitinho. Perfeito. Agora, uma outra coisa, eu não quero mostrar de segundo em segundo, eu quero mostrar de minuto em minuto, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Vou lá no Google e falo o seguinte, ó, eu sei que um segundo... para eu ter um minuto, eu tenho 60 segundos, né? E quanto que é 60 segundos em milissegundos? O que eu faço? 60 segundos, ele já mostra aqui a quantidade em milissegundos, tá vendo? Então, olha só, agora eu não quero fazer de 1 em 1 minuto, eu quero fazer de 3 em 3 minutos. Então, o que eu faço? 60 vezes 3, ou seja, 60 vezes 3 vai dar ali, ó, 180. Então, se eu colocar 180 segundos, ele vai colocar, então, como se fosse 3 minutos, e esse aqui é a conversão para milissegundos, ok? Eu quero uma hora, tá? Então, eu sei que 60 segundos dá 1 minuto. E quanto que serve para dar uma hora? Uma hora também são 60 minutos, né? Ou seja, então, eu faço ali 60 vezes 60, eu vou ter, então, 3.600, que é o valor de uma hora, ou seja, 3.600 vai dar isso daqui em milissegundos, que eu sei que é o valor de uma hora. Agora, eu quero um dia. Eu posso simplesmente pegar 3.600 e fazer por 3.600, né? Fazer por 24 horas, ok? Se eu faço por 24 horas, eu sei que 86.400 segundos é o valor de um dia. Ou seja, se eu pegar 86.400, eu vou ter aqui esse valor, que é o valor de um dia. Tá legal? Então, usar esse componente do Google aqui, ó, vai facilitar muito para vocês como que vocês fazem essas conversões, tá? E aí você pode colocar aqui, ó, por exemplo, eu quero 1 minuto, tá? Esse aqui é 1 minuto, quanto que ele dá em milissegundos, tá? Eu quero um dia, quanto que ele dá em milissegundos? Ele vai dar essas conversões aqui para vocês, ok? Se eu quero uma hora, quanto que ele vai dar lá em milissegundos, e assim ele vai fazendo a conversão, perfeito? Então, é assim que funciona. Voltando lá, então, pro nosso programa, né? A gente já fez aqui o nosso timer e eu já deixei, então, o nosso timer para rodar aqui nas propriedades, né? De 1 em 1 segundo, né? Então, vou vir aqui em propriedades. Agora, eu só vou mudar, gente, porque eu quero de 1 em 1 minuto, tá? Então, eu vou lá no meu Google de novo, né? Volto lá no Google. Opa! E vou colocar aqui de segundo, né? E vou colocar aqui que eu quero 60 segundos, ou seja, 1 minuto, né? E vou copiar aqui essa quantidade de milissegundos e coloco aqui no meu sistema. Uma vez colocado, ele só vai atualizar de 1 em 1 minuto, ou seja, o meu timer aqui, ó, ele vai ficar parado até atualizar 1 minuto. Aí ele atualiza aqui tudo, ok?
Perfeito, gente. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, esse componente timer, tá? Lembrando que você tem todas aquelas ideias que eu passei para vocês no quadro, que vocês podem utilizar o timer, né? Então você pode colocar, eu quero de um em um dia eu execute alguma coisa. Simplesmente quando eu dar 2 cliques aqui, eu crio uma ação, tá? E essa ação vai executar para mim de um em um dia, de um em um minuto, de hora em hora, de segundo em segundo e assim vai. Perfeito? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, tá legal? Então eu fico por aqui, para quem gostou dê um like, para quem não gostou dê um like, comentem, tá? Me deixem saber se vocês estão gostando, porque isso ajuda muito na forma como eu vou utilizar e na forma como eu vou gravar as aulas para vocês, tá legal? Então isso ajuda bastante mesmo, perfeito? Então eu fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Legal, gente? Então, mais um componente ali de aplicação Windows, que é o timer, tá? E, por favor, gente, não utilize esse componente para o lado negativo. Sempre utilize ele para fazer coisas que vai gerar valor para outras pessoas, tá? Você sempre tem ali um tio, tem um primo, ou tem algum colega que tem uma empresa em que precisa fazer importação de dados, tá? Utilize uma aplicação Windows e um timer para ajudar ele a fazer essa importação, que você vai ganhar muito mais dinheiro, ou vai gerar muito mais valor para outras pessoas do que ficar desenvolvendo coisas que vai prejudicar outras pessoas, tá legal? Então é isso daí, até mais e até as próximas aulas.